Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Hoje com mais um vídeo aí, dessa vez um formato diferente. Vou trazer uma mensagem aqui para vocês do pastor André Fernandes. Ele fala sobre oração. E aí eu te convido para você ficar ligado aí. Fica ligado no vídeo e daqui a pouco a gente volta para conversar. É um formato diferente do vídeo, mas é algo que desde o princípio do canal já tinha essa intenção de estar trazendo conteúdos de outros pastores para que a gente possa também se alimentar dessa forma, tá bom? Então você que tá ligado no canal aí, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha, comenta aqui no vídeo que ajuda o YouTube a entender que é um bom conteúdo. Então vamos pro vídeo, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. Primeira dinâmica da oração é que existe uma relação entre oração e o tempo. Fala comigo, oração e o tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo e uma ocasião determinada para cada propósito debaixo do céu. O fato de Deus não responder a sua oração no tempo em que você espera que Ele responda não significa que Ele não tenha respondido. Talvez a sua resposta só não tenha chegado. A Bíblia diz que Daniel está orando, dias depois chega a sua resposta. Olha para mim e pega isso aqui. Então o anjo se apresenta para Daniel e fala: Daniel, desde o dia em que você orou, o Senhor enviou resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Ou seja, dias depois a resposta chega, mas desde o dia em que Daniel clamou, a resposta foi enviada. Vou falar isso de novo e... Então voltando aí, galera, nesse primeiro minuto a gente vê que ele está falando sobre oração e sobre a resposta de Deus. Várias vezes a gente fica realmente se perguntando se Deus tem nos respondido, né? Eu não sei como é pra você, mas pra mim, por exemplo, é muito difícil quando, um exemplo, eu mando uma mensagem no WhatsApp e eu vejo que a pessoa visualizou, ela viu a minha mensagem, ela leu, mas ela não me responde. Isso causa algo dentro de mim muito ruim, porque eu fico imaginando o que pode ser a resposta, ou qual vai ser a resposta, ou se a pessoa não quer me responder, se ela não quer falar. Mas, se tratando de Deus, existe uma coisa chamada tempo. A oração é a relação com o tempo. E o tempo, ele é Deus, ele é de Deus e ele faz da forma que ele quiser. Então, ele começa falando sobre isso, sobre oração, sobre a relação entre tempo e oração. E que às vezes o não ouvir a resposta de Deus não quer dizer que Deus não te respondeu. Porque às vezes a gente quer ouvir aquela resposta que nós desejamos, mas não é a resposta que Deus quer nos dar. E não ouvir a resposta de Deus, ou não ouvir a resposta que nós queremos, não necessariamente quer dizer que Deus não tem respondido a nossa oração. Não quer dizer que Deus não respondeu a sua oração só porque você ainda não ouviu Ele falar. Entende? Essa é a grande questão. Às vezes nós não ouvimos Ele falar, mas Ele já respondeu a nossa oração. Vamos com mais um trecho do vídeo aqui, daqui a pouco a gente volta. Valeu? Vou falar isso de novo e alguém incendiado por Jesus desse lado esquerdo vai pegar essa chave. No mesmo dia em que Daniel ora, Deus responde, mas dias depois a resposta chega. É como uma mulher grávida, uma mulher estéril que não pode gerar, pode receber a vida no seu ventre da noite para o dia, mas o bebê não vai nascer no dia seguinte. Você precisa esperar o tempo da gestação. Sabe, o fato de você não tocar ainda em alguns milagres não significa que eles já não sejam realidade. Deus já enviou algumas respostas, Deus já respondeu algumas dúvidas e inquietações, Deus já está movendo algumas realidades, Deus já está abrindo algumas portas. Irmão, eu creio que enquanto a gente está aqui, Deus já está curando algumas enfermidades, Deus já está visitando alguns ventres. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém. Enquanto estamos aqui, Deus já está removendo do coração de pessoas projetos que Ele não se alegra, ideias que não foi Ele quem deu, mas Deus também está confirmando no coração de pessoas lugares, sociedades, negócios, projetos que é o Senhor quem te deu. Ele está dizendo: filho, fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem te deu. Avance, creia, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou com você. Essa porta fui eu quem abri, essa sociedade fui eu quem propus, essa empresa fui eu quem te dei. Porque a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre, irmão, ninguém
fecha. E quem caminha com Deus sabe que é melhor uma porta fechada por Deus do que tentar forçar uma porta que Deus nunca abriu. É melhor você ter algo que Deus retirou de você do que tentar retirar de Deus algo que Deus disse que não é mais para esse tempo. Tem lugares que você amava estar, Deus mandou você sair, você não sabe por quê, mas você não ouvia conversas que Deus ouviu, você não viu coisas que Deus viu. Tem lugares que você amava estar, pessoas que você queria com você, mas o próprio Deus retirou. Por quê, pastor? Porque Ele sabe daquilo que você não sabe, Ele vê aquilo que você não vê. Talvez no seu tempo presente não faça sentido. Às vezes a gente tem que entender que Deus sabe de todas as coisas. Deus vê coisas que nós não vemos. Deus enxerga situações que nós não enxergamos. Deus ouve coisas que nós não ouvimos. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro. Deus sabe todas as coisas e Ele entende. E quando nós entendemos que isso faz parte da oração, muda totalmente a eficácia da oração na nossa vida. Quando nós entendemos que o poder soberano de Deus sobre todas as coisas, ele faz com que Deus responde do jeito e da forma que Ele quer. Porque Ele conhece, não para o nosso mal. Não é porque às vezes a gente faz essa relação de Deus com algo que nós enxergamos. Então, se você entende o amor de uma forma humana, você não vai conseguir entender o amor de Deus, porque o amor de Deus é sobrenatural. Se você entende a justiça de uma forma humana, você não vai entender a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é sobrenatural. E a oração, ela é exatamente isso. A oração é algo tão difícil que é falar com aquilo que você não está vendo, mas você tem a certeza que vai te responder. Isso é a oração. Entender que a resposta de Deus, ela vem de acordo com a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu tô com o livro aqui do Douglas Gonçalves, e mais para frente eu vou trazer também livros que eu tenho lido e tal, para compartilhar com vocês. Mas esse livro, Deus Te Fez com Propósito, fala exatamente isso. Deus responde de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E Deus tem um propósito para cada vida, para cada um. Para você que está ouvindo agora, Deus tem um propósito para você. E isso vai fazer a diferença. Então, entender que Deus sabe de coisas que eu não sei e faz a diferença na oração. Isso faz. É isso que o pastor André Fernandes está falando nessa mensagem. E eu espero que esteja impactando a sua vida, assim como impactou a minha. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, essa é a diferença. Entender que Deus sabe de coisas que eu não sei. Vamos pro finalzinho da mensagem. Daqui a pouco a gente volta com mais, para comentar um pouquinho mais, tá bom? Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha, para que a gente possa agradar mais e mais pessoas e que o reino venha a ser espalhado mais e mais por esse sabe, Ele vê aquilo que você não vê. Talvez no seu tempo presente não faça sentido algumas renúncias, mas no seu tempo futuro elas vão fazer todo sentido. Tem estações, irmão, que Deus nos pede coisas que parece que agora tudo está desmoronando. Deus remove bases de segurança, Deus remove pessoas, conexões, alianças, mas a verdade é que quem caminha com Deus, mesmo em momentos que parece que tudo está desmoronando, na verdade no seu destino profético está tudo se encaixando. José foi vendido, mas a venda dos seus irmãos deixou ele mais perto do seu destino profético. Irmão, Davi foi esquecido, mas quando o profeta manda chamar, naquele dia a unção liberou seu destino profético. A gente vê muitos homens de Deus que por algum momento eles foram empurrados por uma tribulação ou tempestade, mas aquela tempestade foi o passaporte para o cumprimento de um destino profético. O que seria de José se não fosse a venda dos seus irmãos? O que seria Davi se não fosse a perseguição de Saul? O que seria Moisés se não fosse o genocídio de uma geração? Será que os braços da filha de Faraó teriam recebido Moisés se aquele menino não precisasse fugir da morte lançado num cesto? Será que José falaria para o copeiro e para o padeiro a respeito de revelação de sonhos se não estivesse no mesmo cativeiro em que eles estavam?
Será que Daniel teria visto o que viu naquela cova enquanto leões jejuaram na presença dele, se ele não tivesse permanecido fiel e inabalável diante da perseguição? Será que eu e você estaríamos de pé se Jesus tivesse afastado o cálice e não tivesse obedecido à vontade do Pai? Será que a minha casa e a sua seriam salvas se o Filho de Deus preferisse fazer a vontade dele do que obedecer à vontade do Pai? Será que se Jesus não tivesse uma vida de oração, sendo 100% homem, apesar de ser 100% Deus, será que se ele não tivesse consultado ao Pai como consultou no Getsemane, a nossa história não teria sido diferente? Glória a Deus por Judas, e pela sua traição liberou o destino profético de toda a humanidade. Glória a Deus pela venda dos irmãos de José e pela forma como eles passaram a resisti-lo, empurraram José para o seu governo. Glória a Deus pelo cesto que carregava Moisés no rio. A mulher que iria pegá-lo minutos depois liberaria sobre ele realeza. Glória a Deus pelas minhas tribulações e faltas, porque a doença de 2017 me deu autoridade para ministrar sobre enfermos. Glória a Deus pelos desafios que a gente passou quando não tinha direito o que comer, porque isso me deu liberdade para tirar famílias da rua e liberar sobre elas um destino profético. Glória a Deus pelas perseguições ministeriais e homens fortes que tentaram apagar o meu nome, porque eu permaneci fiel e o próprio Deus soprou o meu nome em lugares em que alguns desses homens não têm mais acesso, não podem entrar. Glória a Deus, irmão, pelas lutas e tribulações que, como Paulo diz, são leves e momentâneas, mas elas estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Glória a Deus pelos testes, porque são eles quem nos promovem. Glória a Deus pelas faltas, porque são elas que fazem a gente reconhecer o que de fato importa. Quando todas as nossas bases são removidas, a gente se lembra que tudo que a gente precisa a gente já tem. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é poderoso para restituir o que foi roubado. Ele é poderoso para te dar o que tentaram tirar de você. Mas para isso você precisa, irmão, ouvir os céus. Talvez ao seu redor as palavras são palavras de desânimo, de cansaço, de morte, mas as palavras que Deus tem para você são palavras de vida e de eternidade. Talvez alguém perto de você vai dizer: 2024 é o ano mais desafiador da nossa empresa. Mas alguém que ouve os céus precisa se levantar e declarar: não, 2024 é o ano de aceleração sobrenatural. Nunca vimos o que veremos a partir de agora. Talvez alguém na tua família vai dizer: eu nunca vi um ano tão difícil, com tantos desafios. Alguém precisa se levantar nessa casa e dizer: não, 2024 é um ano da dupla honra de Deus. Os céus estão abertos e nada vai faltar. Vamos, alguém comigo? Não vai faltar unção, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, porque alguém que ouviu os céus está comunicando à terra: é tempo de viver milagres, é tempo de se levantar, é tempo de fluir em dons, sinais e maravilhas. Igreja de Jesus, levanta e resplandece. Alguém comigo aqui? Bom, talvez aqui é a parte mais difícil, né? Entender que as dificuldades na minha vida, elas geram bênçãos sobre a minha vida. E também faz parte da oração. Entender que quando eu falo com Deus, não necessariamente vai tirar as provações da minha vida. Quando eu me entrego a Deus, não necessariamente vai dizer que eu não vou ter problemas na minha vida. E a gente remete a vários trechos da palavra de Deus em que as pessoas tinham a vida entregue para Deus, elas tinham a vida com Deus, mas elas tinham problema. Paulo e Silas, por exemplo, estavam presos no cárcere porque estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam incomodando, mas isso trouxe algo tão maravilhoso que eles ali naquele lugar, a palavra de Deus diz que eles começaram a cantar e clamar ao Senhor e o cárcere tremeu naquele lugar. Entende? Que as dificuldades, elas têm que gerar bênçãos em nossas vidas. É por isso que nós não somos privados de problemas e dificuldades. E você não vai ser privado de problemas e dificuldades na sua vida só porque você orou. Deus vai te responder da melhor forma. E Ele é excepcional na resposta. Ele vai te responder da melhor maneira. E isso que faz a diferença na nossa vida, entender que Deus vai nos responder da melhor maneira possível, da forma que Ele
quer, da forma que ele sabe, da forma que ele entende que é a melhor forma possível. Mas eu tenho que entender que as dificuldades, elas ainda vão acontecer na minha vida. Esse foi uma nova forma que Deus trouxe no meu coração de poder estar compartilhando da palavra de Deus e tendo meio que esse react aqui a essa mensagem do André Fernandes, e logo a gente vai ter outras mensagens para estar passando. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido impactado com essa mensagem sobre oração, como eu também fui, tá? E isso faz a diferença na nossa vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, esteja com a gente aí, compartilhando ajudando o canal a crescer da melhor maneira. A gente tem uma intenção no coração que é de manter a obra de Deus, e que a gente possa fazer isso através do YouTube vai ser muito bom. E se você tem se você não nos conhece, nós somos aqui da cidade de Paulínia, interior de São Paulo, da igreja Promessa Church, e o pastor Joanir, pastor presidente, eu sou o pastor auxiliar, e a gente tá junto na obra de Deus há muito tempo. Então, fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus responda às suas orações da melhor maneira. E se você ainda acha que você está fazendo algo errado na oração, corrija o seu fluxo e faça a oração da forma correta, esperando a resposta de Deus, em Deus, da melhor maneira, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Valeu, galera!